Quer aparecer na NDTV Record TV? Ficou mais fácil com a Cynthia Ads. Nós conectamos o seu negócio a milhares de telespectadores. Com poucos passos o seu comercial vai para a TV, tudo online, prático e sem burocracia. Olha como é fácil. São 2 etapas, a compra de mídia e compra do criativo. Primeiro, escolha o seu estado, o objetivo da campanha e com a segmentação. Junto, indique a data da sua campanha. Escolha entre o modo manual ou automático. No modo automático, a magia acontece e a inteligência artificial da Cynthia faz por você. Segundo, compre o seu criativo. Escolha o seu template e preencha o brief. Após, receba o vídeo criado pelos especialistas da Cynthia Ads. Feito! Agora o seu comercial estará pronto para aparecer na TV. Cynthia Ads. Pequenos e médios negócios conectados a grandes veículos de comunicação. Acesse cynthiaads.com.br. Agradeço o Pereira e vamos em frente, né? Agora o quadro Seu Direito para a gente falar sobre redução de jornada de trabalho de salário, né? E de salário e de jornada, justamente. Está aqui o doutor Clênio Pereira, advogado especialista no direito trabalhista. Doutor, obrigado primeiramente pela presença. Boa tarde. Obrigado eu pelo convite. Boa tarde. Doutor, até mês que vem vai essa nova medida do governo. Já tem alguma informação sobre prorrogação ou o pessoal tem que aguardar realmente? Por enquanto a gente tem que aguardar, porque como são medidas provisórias, ela já teve uma prorrogação agora em junho, né? Então vence o prazo, né? Ou ela é votada e convertida em lei, pelo que a gente tem acompanhado até então, provavelmente deve sair uma nova medida ou vai se extinguir a questão da calamidade, que não é muito provável para o momento. O que mais está pegando nesse momento, doutor? Já teve ano passado, né? Voltou esse ano. O que mais o trabalhador, não só o trabalhador, mas os próprios empresários, as empresas estão tendo de dúvidas nesse sentido por causa dessas reduções, tanto na jornada quanto de salário? Eu acho que em termos de dúvidas, eu acho que a gente já está há mais de ano já envolvido nessa circunstância e as medidas provisórias que elas vêm surgindo com o passar do tempo, elas vêm se repetindo e fazendo pequenos complementos. Então, acho que o pessoal já está, de certa forma, um pouco mais ambientado. Só que, infelizmente, alguns erros na medida acabam acontecendo na prática, que eu observo, por exemplo, casos de suspensão de contrato, onde não pode ter nenhum tipo de atividade, acontece por vezes de o empregado estar trabalhando por solicitação do empregador, que daí a gente já começa a fugir a finalidade, que é retirar as pessoas do ambiente de trabalho para não disseminar a pandemia. Então, e da mesma forma no que tange a redução. Às vezes acontece de ter redução da carga, mas a pessoa está trabalhando a carga integral. Então isso eu acho que a gente tem que tomar um pouco de consciência, tanto empregado como empregador, para seguir o que está sendo ditado, porque senão isso não vai acabar nunca. Sim, redução é redução, suspensão é suspensão. Exato. Aproveitando, doutora, a sua presença aqui, tem muita gente que está nos assistindo agora que está em home office, né? Esse modelo veio para ficar, né? Não tem jeito, muita gente não vai voltar ao trabalho presencial. No home office, eu queria aproveitar a presença do senhor aqui para lhe perguntar que alertas é que o senhor faz para quem trabalha em casa, para a empresa, para cuidarem exatamente o que é o seu direito, o que é o seu dever nesse assunto. Tá. O teletrabalho ele foi de fato regulamentado com a reforma trabalhista em 2017. Só que não é um modelo novo, porque lá em 2011 a gente já adotava isso no sistema jurídico brasileiro, lá no artigo 6º, que fala que pode ser desenvolvido qualquer tipo de trabalho fora do estabelecimento da empresa, seja a domicílio, à distância, em qualquer lugar que o trabalhador esteja. Agora, com essa necessidade do afastamento, se ampliou e tomou mais conhecimento e se adotou mais práticas para isso. O que é importante para o momento, né? Há flexibilizações no direito trabalhista, como banco de horas, férias em antecipação, como as idas e vindas do teletrabalho. Só que a gente também já está há mais de um ano nessa função e já está, no primeiro momento, as pessoas simplesmente foram para o teletrabalho sem fazer ajustes prévios contratuais, que é necessário pela lei. Então agora, se ainda não se adotou a prática disso ainda, a gente tem que começar a colocar e ajustar isso contratualmente. Porque o funcionário vai acabar tendo afastamento, mas ele vai ter o custo da energia elétrica em excesso, porque dentro da empresa ele está usando o ar-condicionado da empresa, por exemplo, fora, na sua residência, é o aumento do seu ar-condicionado no período de verão, inverno, enfim. Então, há um acréscimo de custo e esses custos eles podem ser ajustados mediante contrato. Né? Então, se não foi feito ainda,
é interessante ajustar isso para que as coisas corram bem. Deixar tudo bem alinhadinho, né, Exatamente. doutor? Outras participações estão chegando para a gente aqui no WhatsApp, não só home office ou reduções, né, da jornada, salário, enfim, mas tem perguntas aqui, doutor. O Tiago queria saber como é que o doutor, né, pode falar sobre redução de jornada de trabalho, isso afeta no 13º, se o 13º daqui a pouco é um percentual também, tem redução ou ele vem integral, doutor? Quando a gente fala de suspensão e redução, são dois institutos diferentes. A suspensão ele não computa tempo de jornada de trabalho para o trabalhador. Então, quando tem período de suspensão, ele não vai somar para fins de 13º, férias, né, FGTS, porque justamente a finalidade é não haver a prestação do serviço. Com a redução, o salário ele existe. Então, tem que ser pago lá o 12avos das férias, tem que ser pago o 12avos do 13º, na proporção dos valores recebidos mensais. Se o funcionário ele recebe um salário variável por mês, né, a média dos últimos 12 meses vai acabar levando o pagamento desse... Tem impacto no 13º. Exatamente. Mais uma participação aqui no WhatsApp, doutor Clênio responder para a gente. O Paulo César, estou em home office, como é que a empresa controla minhas horas? Sinto que estou trabalhando bem mais. Tem hora extra no home office, doutor? Complementando a pergunta do PC aqui. Esse é um problema que vai ser discutido bastante ainda. Porque, vias de regra, o trabalho em teletrabalho não é submetido ao controle de jornada. É uma exceção de controle. Então, como você tem uma exceção, não tem controle, não tem pagamento de horas extras. Isso, vias de regra, o artigo 75 da CLT traz isso, o artigo 62 da CLT traz isso, assim como gerentes em cargos de confiança, atividades externas. Né? O que a gente tem que cuidar? A norma ela pode ser interpretada, então nessa interpretação da norma podem surgir casos específicos numa nulidade do contrato em teletrabalho, mas são casos bem pontuais. Vias de regra, não tem controle e a gente tem que controlar os excessos. Né? Então, o funcionário ele tem direito à desconexão, então não é porque ele está em teletrabalho que ele tem que ficar 100% do seu dia disponível para o empregador. Né? E ele vai poder gerir o seu horário de trabalho, assim como ele pode eventualmente acabar trabalhando um pouco mais ou até mesmo trabalhar mesmo, porque ele vai fazer a gestão do seu tempo. O importante é ele fazer a gestão do seu tempo e o empregador também respeitar essa desconexão. Nem muito mais, nem muito menos. Essa aqui é a realidade, né, doutor? Mais uma participação para a gente terminar aqui com o doutor. Murilo, gostaria que o advogado comentasse com exemplos o que caracteriza assédio moral, passando numa relação gestor-funcionário, sendo ambos empregados de uma empresa. Dá para explicar rapidamente o que caracteriza, o que pode caracterizar, por exemplo, assédio moral no trabalho, doutor? Podemos. O assédio moral, ele é diferente do dano moral porque ele é um dano moral continuado. Tá? Quando a gente fala de um dano moral, aconteceu um caso específico que levou a uma ofensa, um desagravo da honra, da imagem, humilhou o funcionário e etc. Quando a gente fala de um assédio, isso está perdurando ao longo do tempo. Conforme foi colocado na pergunta, esse assédio que está sendo colocado, ele é um assédio vertical, que ele vem do ascendente, que é o gestor, o diretor, enfim, contra o funcionário. Então, humilhações, distratos, abuso de cobrança, forma de fazer essa cobrança, ela não pode ser vexatória. Né? Então, a gente tem uma série de circunstâncias que podem caracterizar o assédio moral. Esse assédio ele vai ser caracterizado quando ferir a honra, a imagem do trabalhador e que transcenda em abuso de poder empregatício, em abuso do empregador por conta do seu poder hierárquico. Então, o empregado tem que haver respeito. Pode cometer assédio para cima do empregador também? A doutrina ela prevê isso. Tá? Então, assim, é possível também esse assédio moral vertical partindo do funcionário que está num posto hierárquico inferior ao seu supervisor, mais difícil, mas acontece. Acontece com menos frequência, mas é possível acontecer também a caracterização. Perfeito. Doutor Clênio Pereira, quero agradecer a sua participação. São muitas mensagens aqui, não tem como a gente atender a todos, infelizmente, mas vai mandando aí. Participa do Seu Direito na quinta, tem o Doutor Responde na terça-feira também, com a participação de especialistas sempre ao vivo aqui no estúdio. Doutor, obrigado pela participação, um abraço. Agradeço.